Você já se perguntou se está realmente fazendo a vontade de Deus ou se está se enganando? E se tudo o que você está construindo, tudo o que você está planejando, estiver te afastando do propósito que Deus tem para a sua vida? E se eu te dissesse que há sinais sutis e às vezes dolorosos que Deus envia para mostrar que você está indo pelo caminho errado, mas quase ninguém percebe? E se esses sinais já estiverem acontecendo com você, agora mesmo, e você nem faz ideia do que isso realmente significa? Existe um segredo espiritual, um padrão divino que poucas pessoas conhecem. Deus sempre avisa antes da queda. Ele não se cala diante da rota errada, do desvio sutil que parece pequeno no início, mas que pode levar à destruição de tudo. Só que para quem está distraído, esses avisos parecem apenas coincidências, frustrações ou bloqueios da vida. Mas para quem ouve a voz do Espírito, cada obstáculo, cada silêncio, cada porta fechada é um chamado do céu. A grande pergunta é: você está ouvindo? Nos próximos minutos, você vai embarcar comigo numa jornada bíblica profunda, onde eu vou te mostrar como Deus avisa quando você está longe do caminho certo. Você vai descobrir 8 sinais espirituais que o Senhor usa na Bíblia e na vida para te alertar. Alguns são espirituais, outros são emocionais e alguns são até físicos. Se você assistir até o fim, vai entender claramente o que Deus está tentando te dizer nesse momento da sua vida. Talvez este vídeo seja a resposta que você estava pedindo em oração. Talvez seja o socorro divino que o céu enviou para te salvar de uma grande queda. Mas preste atenção. A penúltima lição deste estudo pode ser a mais importante da sua vida espiritual. Ela contém um princípio poderoso que pode desbloquear uma bênção que está travada, porque você ainda não entendeu o alerta que Deus está te dando. Antes da gente mergulhar nesse estudo transformador, comente aqui nos comentários a frase "Paz em Cristo". Esse é o nosso código espiritual. Quem comenta se conecta com essa comunidade, com esse ministério e com a paz que vem de Jesus. Se você está aqui, é porque o Espírito te trouxe. Então participe, não assista em silêncio. O seu comentário é um testemunho de que você está buscando discernimento e direção. E aproveita, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Muita gente que está aqui depende desses vídeos como apoio espiritual, porque não tem uma igreja próxima ou não conseguem participar como gostariam. Quando você curte e se inscreve, você ajuda a espalhar essa mensagem. Você se torna parte de algo maior. Você planta sementes de vida na vida de outras pessoas. Agora, prepare seu coração, pegue sua Bíblia, respire fundo e diga baixinho: Senhor, fala comigo, porque Deus pode estar tentando te avisar há muito tempo e hoje Ele vai te fazer entender. Vamos começar. Você já percebeu como algumas decisões que tomamos parecem lógicas, racionais e até seguras, mas no fundo carregam um sentimento estranho, como se estivéssemos indo contra algo maior? Essa é exatamente a sensação que Jonas teve quando decidiu embarcar no navio para Tarsis. Jonas era um profeta. Ele ouvia Deus, ele conhecia a voz do Altíssimo e mesmo assim fugiu. Por quê? Porque a direção que Deus deu parecia dura demais, desafiadora demais, fora do controle humano. Então, ele escolheu o que parecia mais confortável: fugir. Mas aqui está um dos primeiros e mais poderosos sinais de que estamos no caminho errado. Quando buscamos conforto acima da obediência, quando seguimos aquilo que parece seguro, mas que nos afasta da missão que Deus nos confiou. E o que Deus fez? Ele não gritou, ele não apareceu em forma de fogo no céu. Deus moveu o mar, permitiu que o vento soprasse contra o navio, o mar se revoltou, o ambiente gritou. Esse é um padrão que se repete na vida de muita gente. Deus usa o ambiente para falar.
Ele usa o desconforto, usa o caos externo para chamar atenção para um erro interno. Você sente que as coisas começaram a dar errado? Que os ventos mudaram repentinamente? Que o que era tranquilo se tornou turbulento? Talvez você esteja indo para Tarsis quando o seu destino era Nínive. E sabe o que é mais profundo nessa história? Jonas estava dormindo no porão do navio, em paz, enquanto tudo ao seu redor se despedaçava. Quantas pessoas estão assim hoje? Vivendo um caminho errado, achando que está tudo bem, enquanto o mundo espiritual já entrou em estado de alerta. O problema é que, quanto mais tempo você resiste, mais forte vem a tempestade. Porque Deus ama demais para permitir que você se perca sem lutar. Ele não quer apenas te impedir de errar, Ele quer te salvar. Você se identifica com isso? Já percebeu o vento soprando contra suas decisões? Já sentiu que sua paz foi substituída por uma inquietação estranha, mesmo quando tudo parece certo aos olhos humanos? Talvez, como Jonas, Deus esteja dizendo: volte. O seu chamado não está onde você quer ir, mas onde eu te enviei. A boa notícia: Jonas voltou. E o mesmo Deus que moveu o mar também preparou um grande peixe, um lugar de pausa, de reflexão, de recomeço. Deus não envia tempestades para destruir, Ele envia para redirecionar. Se você percebeu sinais como esses na sua vida, não os ignore. O céu está tentando te alcançar. E agora, vamos para um outro tipo de sinal que Deus usa, menos externo, mas ainda mais impactante: o vazio interno, um dos sinais mais silenciosos e, ao mesmo tempo, mais angustiantes de que estamos no caminho errado é o vazio interior. Aquele sentimento de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Você já viveu isso? Já esteve em uma fase em que, por fora, tudo parecia bem, mas por dentro você sentia como se estivesse desconectado de algo maior? Essa sensação é um dos instrumentos mais profundos que Deus usa para nos alertar de que estamos longe da rota original. O rei Salomão experimentou isso. Ele teve tudo o que um ser humano poderia desejar: sabedoria, riquezas, prazeres, conquistas, reconhecimento. No entanto, em Eclesiastes, ele descreve sua alma como alguém que provou de tudo e descobriu que tudo era vaidade. Nada preenchia, nada satisfazia. É como tentar saciar a sede com água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você sente. E assim é o coração do homem quando se afasta da vontade de Deus. Ele tenta preencher o espaço com distrações, conquistas, relacionamentos, atividades, mas nada se encaixa perfeitamente porque foi feito para ser ocupado pela presença e pela direção divina. Esse vazio não é um castigo. É um alerta, um lembrete misericordioso do céu de que estamos fora do alinhamento com o propósito que Deus sonhou para nós. E quanto mais tentamos ignorá-lo, mais ele grita. Às vezes, oramos pedindo sinais visíveis, mas o maior sinal já está dentro de nós. O Espírito Santo inquietando a nossa alma, dizendo: volte, esse não é o caminho. Paulo falou sobre isso em Romanos 9. Ele dizia que sentia grande tristeza e incessante dor no coração, uma dor espiritual, por estar carregando algo que precisava ser corrigido. Quando você está fora do propósito, o Espírito de Deus gera esse tipo de desconforto dentro de você. Não é apenas tristeza, é uma dor espiritual, e ela não passa com conselhos humanos, nem com distrações, só passa com arrependimento e realinhamento. Então, se você tem vivido uma fase assim, em que tudo parece certo, mas você sente que está tudo errado, pare, escute. O silêncio do céu pode ser uma forma de Deus dizer: você está ouvindo muitas vozes, menos a minha. O vazio não é seu inimigo. Ele é a lanterna que ilumina o erro do caminho.
Quando você o reconhece e responde com humildade, ele se transforma em direção. Agora que você entende como o vazio pode ser um dos sinais mais fortes de que estamos fora do caminho, vamos para outro alerta que Deus usa com frequência: a perda da paz. A paz de Deus é como um alarme silencioso no coração dos filhos. Quando ela está presente, mesmo em meio à tempestade, sentimos firmeza. Mas quando ela vai embora, algo está errado. É como se a alma perdesse seu eixo. Esse é mais um aviso que o Senhor usa para mostrar que não estamos onde deveríamos estar. Em Colossenses 3,15, Paulo nos orienta: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Em outras palavras, a paz é como um árbitro espiritual. Ela marca as jogadas corretas e assopra o apito quando algo sai fora do plano de Deus. E quando esse apito toca no nosso espírito, sentimos um incômodo profundo, uma ansiedade sem motivo aparente, uma inquietação persistente. Há momentos em que tudo parece dar certo do lado de fora, mas dentro de nós há guerra. A mente não se aquieta, o coração não se acalma, os pensamentos não se organizam. E quanto mais tentamos seguir em frente sem considerar essa ausência de paz, mais distante ficamos da rota que o Senhor desenhou. Jonas é um exemplo clássico. Quando decidiu fugir do chamado de Deus, comprou uma passagem, entrou no navio e aparentemente estava tudo certo. Mas dentro dele não havia paz. Ponto de uma tempestade vir sobre o mar como confirmação do desalinhamento. Aquela turbulência externa era reflexo da turbulência interna que ele já carregava. Deus usa a falta de paz como uma forma de nos frear antes que o abismo se aproxime. Ele não é um Deus de confusão, e sim de ordem. 1 Coríntios 14:33. Quando estamos em obediência, mesmo que haja lutas, há uma certeza silenciosa: estou onde Deus quer que eu esteja. Mas quando a paz se vai, mesmo o sucesso parece pesado. O dia se arrasta, as decisões doem, a alma não encontra repouso. Por isso, sempre que você perder a paz, não siga, pare, ore, reflita. Deus está tentando te dizer algo. Ele não grita, ele sussurra. E a ausência da paz é um desses sussurros que não podemos ignorar. E se você está vivendo dias assim, onde sua alma perdeu a serenidade e seu espírito não encontra repouso, talvez seja hora de perguntar ao Senhor: Pai, o que estou fazendo de errado? Onde foi que eu me perdi? Agora que entendemos como a ausência da paz pode ser um alerta celestial, vamos seguir para mais um sinal poderoso de que estamos no caminho errado: a repetição de ciclos frustrantes. Você já se sentiu como se estivesse preso em um ciclo? Mesmas decisões erradas, mesmas quedas, mesmo tipo de sofrimento. As estações mudam, mas sua vida parece parada no mesmo lugar. Quando ciclos frustrantes se repetem, muitas vezes é um alerta do céu. Você está insistindo em um caminho que Deus já mandou você deixar. Na Bíblia, o povo de Israel andou 40 anos no deserto dando voltas, porque não ouviu a voz de Deus. Deuteronômio 2:3. Vocês já caminharam bastante ao redor destas montanhas. Agora, dirijam-se para o norte. O deserto, que poderia ter sido uma travessia curta, virou um ciclo de estagnação. Eles estavam em movimento, mas não estavam avançando. Quantos hoje vivem assim? Sempre ocupados, mas não progridem. Sempre fazendo planos, mas sem ver resultados. Sempre tentando, mas com os mesmos tropeços. O ciclo repetitivo é um aviso divino. É como se o céu estivesse dizendo: enquanto você continuar nessa direção, não vou liberar o que tenho para você. Deus ama tanto seus filhos que prefere nos deixar rodando em círculos do que permitir que avancemos em direção à destruição. E mais, ciclos frustrantes revelam comportamentos não transformados, atitudes que precisam ser quebradas. Deus não quer apenas nos abençoar, Ele quer nos moldar.
Por isso, antes de abrir portas, ele permite que o mesmo ciclo se repita, até que aprendamos. Como um pai que não promove o filho para a próxima série se ele ainda não aprendeu a lição. Você percebe que está num ciclo frustrante quando começa a dizer, de novo isso, de novo esse erro, de novo essa pessoa na minha vida. Quando parece que a vida está te pregando peças repetidas, talvez não seja a vida, talvez seja Deus, permitindo a repetição até que o seu coração mude de direção. Esse sinal é sutil, mas profundo, e só é percebido por quem para discernir o tempo. Em Eclesiastes 3, lemos que há um tempo determinado para todas as coisas, mas quem vive em ciclos não percebe os tempos, porque vive no piloto automático. E o piloto automático é perigoso para quem quer andar com Deus, pois ele não nos chama para a rotina, mas para o propósito. Se você reconhece que está preso a padrões, a repetições, a dores que vêm e vão em ciclos, talvez seja a hora de parar e perguntar: Deus, o que queres me ensinar com isso? Que direção preciso abandonar para que esses ciclos se quebrem de vez? E há uma verdade poderosa nisso. A bênção que você espera pode estar logo depois do ponto onde o ciclo termina. Mas enquanto você insistir no caminho errado, a bênção permanece retida. Agora que entendemos como os ciclos frustrantes são alertas espirituais, vamos para um outro sinal ainda mais profundo. A palavra de Deus parando de falar com você da mesma forma de antes. Há algo assustador para quem caminha com Deus, quando Ele para de falar. Quando a voz que antes trazia consolo se cala. Quando a palavra parece não mais penetrar como espada afiada. Quando as orações batem no teto e o coração, mesmo buscando, não sente a mesma presença de antes. Esse silêncio, para muitos, é confundido com abandono. Mas para os que discernem os tempos, é um alerta espiritual. Algo está desalinhado. É Deus dizendo em silêncio que você está no caminho errado. Na Bíblia, o rei Saul experimentou isso. Em 1 Samuel 28:6 está escrito: Saul consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O homem que foi ungido por Deus passou a viver sem a direção do céu. E o motivo? Seu coração havia se desviado. Deus não se cala por capricho. Ele se cala quando insistimos em caminhos que Ele não pode aprovar. O silêncio de Deus não é ausência, é método. É uma forma de chamar nossa atenção sem dizer nenhuma palavra. É como um pai que, vendo o filho endurecido, cruza os braços e espera ele perceber que está se afastando do que é certo. E esse silêncio, quando é percebido, dói. Dói porque é diferente da distância do mundo. É o vazio de uma alma que já conheceu a voz e agora caminha sem ela. Talvez você esteja nesse exato momento vivendo um período em que nada te toca mais como antes. Os louvores já não quebram seu coração. As pregações já não parecem falar com você. A Bíblia se torna pesada. As orações parecem longas. Não é que Deus se foi, é que Ele está te alertando. Volte, reoriente, pare de seguir nessa direção. Volte a me ouvir. O silêncio de Deus não é o fim, é um chamado ao arrependimento. É o espaço entre o erro e a correção. Um intervalo de misericórdia para que a gente desperte antes que seja tarde demais. É nesse silêncio que muitos decidem se rebelar ou se render. Alguns endurecem ainda mais, buscando outras vozes, como Saul, que recorreu a uma feiticeira. Outros caem de joelhos e dizem: Senhor, mesmo sem ouvir, eu escolho confiar. Me mostra onde me perdi. Quando a direção de Deus se torna rara, é hora de parar tudo, de jejuar, de chorar, de pedir discernimento, porque Deus nunca se cala. Sem propósito, Ele se cala quando já falou demais e você não ouviu, ou quando quer ver se você o busca pela voz ou pelo coração.
Se você está em silêncio, talvez seja tempo de voltar ao último ponto onde Deus te falou claramente. O que Ele te mandou fazer e você ignorou. O que Ele te mostrou e você desviou o olhar. Volte. Porque o silêncio pode ser o maior grito do céu dizendo: esse não é o caminho. E agora vamos para um dos sinais mais sutis, mas talvez um dos mais dolorosos. Quando as coisas começam a dar certo, mas sua alma continua vazia. Um dos sinais mais perigosos e mais difíceis de identificar de que estamos no caminho errado é quando tudo ao nosso redor parece estar dando certo, mas por dentro estamos vazios. É quando a vida anda, os planos avançam, as portas se abrem, as conquistas chegam, mas nenhuma delas preenche o vazio que habita o coração. É um sucesso que pesa, um progresso que não traz paz. A Bíblia nos mostra um exemplo claro disso em Apocalipse 3:17, quando Jesus diz à igreja de Laodiceia: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, mas não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Essa igreja tinha tudo aos olhos humanos. Era próspera, influente, bem posicionada, mas aos olhos de Deus estava falida espiritualmente. Era uma igreja que havia seguido um caminho de autossuficiência e por isso, mesmo que tudo parecesse bem, estava afastada do centro da vontade do Pai. Muitos confundem bênção com aprovação. Pensam, se está dando certo, é porque Deus está comigo. Mas nem sempre isso é verdade. O inimigo pode pavimentar caminhos suaves para nos manter distraídos. Pode deixar você feliz o suficiente para não buscar mais a presença de Deus. Pode te dar uma falsa paz para que você não perceba que está longe do propósito. O sucesso fora da vontade de Deus é um fracasso disfarçado. É como um navio que navega em mar calmo, mas está indo para o lugar errado. A alma percebe, ela grita no silêncio, ela sente a ausência, mesmo em meio à abundância. Ela sente sede, mesmo rodeada de fontes. Quantas pessoas hoje vivem assim, com vidas estáveis, rotinas funcionando, aparência tranquila, mas dentro de si há um eco, um buraco, uma ausência. E essa ausência não é falta de emoção. É falta de direção, é um sinal espiritual de que algo se perdeu no caminho. O problema é que quando tudo está indo bem externamente, o ser humano tende a ignorar os sinais internos. Afinal, quem quer questionar o sucesso? Quem quer parar quando tudo parece fluir? Mas é justamente aí que mora o perigo. Quando deixamos de consultar a Deus, porque as coisas parecem estar dando certo, estamos confiando mais nas circunstâncias do que no Espírito. E Deus, em sua misericórdia, permite esse vazio. Ele deixa que a alma perceba o que os olhos não veem. Ele permite que as bênçãos sem propósito nos incomodem, porque Ele sabe, mais vale uma alma inquieta buscando o céu do que um coração confortável no caminho errado. Se você está vivendo um tempo onde tudo parece certo por fora, mas por dentro há um vazio que você não consegue explicar, pare, reflita, volte a ouvir. Deus pode estar te avisando, você se desviou, está indo sem mim. E no próximo bloco, vamos falar sobre como Deus usa pessoas improváveis para abrir nossos olhos quando estamos seguindo por onde não deveríamos. Há momentos em que o céu fala por vozes que jamais esperaríamos. Deus, em sua sabedoria infinita, pode usar até mesmo os lábios mais inesperados para nos fazer acordar. E geralmente Ele o faz quando estamos tão obstinados em nossos próprios caminhos que não conseguimos mais ouvir sua voz diretamente. Em Números 22, encontramos uma das histórias mais surpreendentes da Bíblia. Balaão, um profeta, estava determinado a seguir um caminho que não agradava a Deus. Apesar dos alertas espirituais, insistia em ir adiante. Foi então que Deus fez algo extraordinário.
Usou a boca de uma jumenta para falar com ele e impedir sua destruição. Sim, uma jumenta, um animal, algo improvável, quase absurdo, mas foi justamente essa voz que quebrou a teimosia de Balaão e salvou sua vida. Agora pense, quantas vezes Deus tem falado com você por pessoas que você considera simples demais, não tão espirituais, ou até mesmo por alguém fora da sua fé. Talvez por um amigo, por uma criança, por um parente distante, por uma conversa aleatória no ônibus ou até por um vídeo curto na internet. E você ignorou porque esperava ouvir a voz de Deus de outra forma. Deus não está limitado à religiosidade. Ele é soberano e pode usar qualquer um para alertar os seus filhos. Às vezes, a repreensão vem pela boca daquele que você considera mais distante. Às vezes, é aquele amigo que já errou muito na vida que vai soltar uma frase aparentemente simples, mas que vai ecoar em seu espírito por dias. Às vezes, é uma crítica que você não queria ouvir, mas que contém uma verdade que Deus está tentando te mostrar. O grande problema é o orgulho. A soberba espiritual nos faz rejeitar tudo que não se alinha com o nosso ideal de como Deus deve falar. E assim, ignoramos os alertas do céu porque não gostamos da embalagem com que vieram. Mas o alerta é o mesmo. E se recusamos ouvir, caminhamos cegamente para o abismo. Preste atenção nas vozes improváveis que cruzam seu caminho, nas palavras que parecem desconexas, mas cutucam seu coração, naquelas frases que você ouve e pensa: engraçado, era exatamente sobre isso que eu estava orando. Isso pode ser Deus tentando te parar, tentando realinhar seus passos antes que seja tarde. E mais, às vezes a voz improvável é a do próprio inimigo. Não porque ele queira te salvar, mas porque Deus, soberanamente, usa até os seus inimigos para que você perceba que está errado. Quantas vezes uma crítica dura fez você refletir? Quantas vezes um não do mundo te empurrou de volta para os braços de Deus? Lembre-se, Deus fala como quer, com quem quer e quando quer. A pergunta não é quem está falando, mas Deus está falando comigo por meio disso? Essa humildade de escuta pode ser o que vai te salvar de um erro irreversível. No próximo bloco, vamos ver como o silêncio de Deus também pode ser uma forma de aviso. E por que, quando ele se cala, devemos prestar ainda mais atenção. Poucas coisas abalam tanto a alma de um cristão quanto o silêncio de Deus. A ausência de resposta, a sensação de orações que não sobem, a dúvida crescente: será que ele me abandonou? Mas o silêncio divino, muitas vezes, não é abandono, é aviso. No livro de 1 Samuel, capítulo 28, encontramos o rei Saul desesperado. Ele havia perdido a direção espiritual, desobedecido ao Senhor diversas vezes, e agora buscava uma resposta de Deus. Mas o texto diz que o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O céu estava fechado, silêncio total. E o que Saul faz? Em vez de se arrepender, consulta uma médium, aprofundando ainda mais sua queda. Veja, o silêncio de Deus pode ser uma das formas mais severas de advertência. É como se o céu estivesse dizendo: você está tão longe que nem meus sussurros alcançam seu coração. Volte. Quando Deus silencia, muitas vezes é porque você está em um caminho que Ele não pode abençoar. É como se Ele estivesse dizendo: não posso te guiar onde você está insistindo em ir, não posso falar com alguém que não quer ouvir. Mas há algo mais profundo. O silêncio de Deus também revela a condição do nosso coração. Quando Ele se cala, como reagimos? Corremos para os pés dele em arrependimento e humildade? Ou tentamos resolver tudo com nossas próprias mãos? O silêncio é um espelho. Ele revela se confiamos em Deus ou apenas nos sentimos bem quando Ele nos responde. E aqui está o grande segredo. O silêncio de Deus pode ser um convite ao arrependimento mais profundo.
Pode ser o chamado para uma pausa, uma introspecção, um tempo de purificação. É nesse silêncio que muitos percebem que estavam tentando controlar a própria vida, mesmo quando diziam estar seguindo a vontade divina. Pense agora, quando foi a última vez que você sentiu o céu calado? E o que você fez? Voltou-se para ele com todo o coração ou apenas murmurou e buscou atalhos? O silêncio pode ser a última cerca de proteção antes do abismo, e quem o ignora corre sério risco. Mas há esperança. O silêncio de Deus nunca é para sempre. Quando o coração se quebranta, quando a alma se dobra em arrependimento genuíno, o céu fala novamente. E fala com poder, com clareza, com consolo. No próximo e último bloco de conteúdo, vamos falar sobre como Deus envia a última oportunidade. Um momento decisivo, onde ou você volta, ou tudo muda. Há momentos na caminhada em que Deus, em sua infinita misericórdia, decide nos confrontar, com um ponto sem volta. Ele dá sinais, envia pessoas, cria situações, permite dores, tudo para nos despertar. Mas há um limite, um ponto em que ele diz: ou você muda agora, ou não haverá mais retorno. Essa é a última oportunidade. Um exemplo claro disso está em Lucas 13, 6, 9, na parábola da figueira estéril. Jesus conta sobre um homem que plantou uma figueira em sua vinha, mas ela não dava frutos. Por 3 anos ele procurou, e nada. Então decide cortá-la. Mas o viticultor intercede: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave ao redor, e a adube. Se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Essa é a representação perfeita do que Deus faz conosco. Ele espera, ele investe, ele insiste, mas há um limite. E quando chega esse momento, ou você dá fruto, ou será cortado. E o mais assustador é que muitas vezes a última oportunidade não vem com um aviso claro. Ela pode vir disfarçada de uma última pregação que toca fundo, de um livramento, de uma tragédia que nos abala, de uma conversa inesperada, ou até mesmo do último vídeo que você está assistindo agora. E se for esse, quantas vezes você já sentiu Deus te chamando para mudar de direção? Quantas mensagens, quantas canções, quantas lágrimas você já derramou prometendo que ia mudar? E o que fez depois? O tempo está passando, e há uma linha que, uma vez cruzada, muda tudo. Deus é amor, mas também é justo. Ele é longânimo, mas não negligente. Ele é paciente, mas não indiferente. A Bíblia nos mostra que o mesmo Deus que esperou Noé construir a arca por anos é o mesmo que fechou a porta quando o tempo acabou. E ninguém mais entrou. O chamado de Deus para a mudança é urgente. E Ele sabe quando você já entendeu tudo o que precisava entender. Quando o coração já recebeu todas as sementes. Quando a terra foi adubada. Então, Ele espera o fruto. E se não vier? Por isso, ouça com atenção. Esta pode ser sua última oportunidade para mudar de rota, voltar ao centro da vontade de Deus e impedir que algo mais sério aconteça. A misericórdia está te alcançando agora, mas você precisa decidir. Respire fundo, pense, medite e esteja preparado para a conclusão deste estudo, onde vamos reunir tudo e te mostrar o que fazer daqui para frente. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer, você faz parte de um grupo raro, um grupo de pessoas que não apenas começou uma jornada espiritual, mas foi até o fim. E isso já diz muito sobre você. Muitos clicaram e saíram, outros pararam no meio, mas você ficou. Você ouviu, você foi tocado, e isso é um sinal. Deus honra aqueles que perseveram. E a tua permanência aqui é uma prova de que o Espírito Santo está te chamando com força, com urgência, com amor. Há algo especial sobre a sua vida, algo que Deus está prestes a fazer. E essa palavra foi só o início do que Ele quer te revelar. Comente agora nos comentários esta frase: eu ouvi o chamado de Deus. Essa frase será o nosso sinal, o sinal de quem ouviu até o fim,
de quem está dizendo: Senhor, eu entendi. É por meio desses comentários que eu sei os nomes dos escolhidos, daqueles que realmente estão com o coração aberto para a transformação. Agora ouça com atenção. Você precisa compartilhar esse vídeo com alguém. Sim, alguém que está no caminho errado, alguém que talvez nem saiba disso, mas que precisa desesperadamente ouvir essa mensagem. Se Deus falou com você, imagine o que Ele pode fazer na vida de outro por meio da sua atitude. Compartilhar esse vídeo não é só clicar num botão, é agir como um instrumento nas mãos de Deus. É semear uma semente que pode evitar tragédias, restaurar vidas, salvar almas. Não subestime isso. E se você ainda não está inscrito no canal, pare tudo agora e se inscreva. Eu vou te dizer por quê. Quando você se inscreve, você está construindo um altar digital, um lugar de encontro, um lugar de alimento para sua alma. Não se inscrever é como passar por um oásis no deserto e não marcar o caminho para voltar. Você pode esquecer, pode se perder de novo. E se estiver inscrito, ative o sino. Deus pode usar o próximo vídeo como resposta para algo que você vai viver amanhã. É assim que Ele trabalha. Seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você já recebeu força de um vídeo como esse? Então, por que ainda não tornou isso parte da sua rotina espiritual? Sabe o que isso mostra? Que você precisa de compromisso. E hoje é o dia para isso. Continue assistindo os vídeos do canal. Faça disso uma parte do seu dia, como a oração, como a leitura da Bíblia. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, antes de sair, feche os olhos. Respire fundo. Sinta a música que está tocando no fundo deste vídeo. Deixe que essa melodia seja a trilha sonora da sua oração silenciosa. Agradeça a Deus, peça forças, se entregue. Não pause agora. Fique até o fim. Experimente o silêncio. Cheio de Deus, esse momento final é precioso. Fique nele. E até o próximo estudo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua casa, hoje e sempre.